nós vamos aprender mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E essa semana nós vamos aprender a lição de número 3. E essa lição está nos ensinando sobre o amigo cuida do bebê. Esse é o título da nossa lição. E ela está muito legal. Vamos, antes de começar a nossa lição, fazer uma oração ao nosso Papai do Céu? Então, onde você está, feche o seu olhinho para nós orarmos juntos e falar com Deus. Papai do Céu, muito obrigada por todo o teu cuidado sobre cada uma das nossas vidas. Obrigada por cuidar, por nos proteger. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Pai, por ser aquele que está nos ajudando todos os dias. Ó Pai, nos ensina agora a Tua palavra, nos dá sabedoria, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração, que nós possamos, Pai, estar cheios com a Tua palavra. Eu te agradeço por tudo o que o Senhor já tem, Pai, nos ajudado. Eu te agradeço por todo o Teu amor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. E olha, nós vamos agora aprender o nosso versículo, né, dessa semana. E o nosso versículo da semana está lá no livro de Salmos, no capítulo 34, e no verso 15, e fala assim: Deus cuida das pessoas. Vamos falar junto com a tia? Deus cuida das pessoas. Salmos, capítulo 34 e verso 15. Olha só que especial. Deus, o nosso Papai do Céu, Ele cuida das pessoas. Quando a mamãe, né, aquele que tem que estar cuidando da gente em casa, né, ele nos ajuda a tomar banho, prepara o nosso alimento, nos coloca para dormir, lê uma historinha pra gente, né? A nossa mamãe tá sempre cuidando da gente, coloca um agasalho pra gente se proteger do frio. Da mesma maneira que a mamãe e o papai tá cuidando da gente, ou que, né, mesmo que a gente não tenha uma mamãe, não tenha um papai, sempre tem alguém que tá cuidando da gente. E Deus é aquele que também cuida da gente. Deus está sempre cuidando de você, criança. Né? Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que cuida do nosso presente, cuida do nosso futuro. Deus é aquele que está sempre nos ajudando, se preocupando e cuidando. E Deus cuida, né, de quais pessoas? Deus cuida de todas as pessoas do mundo. De todas as pessoas do mundo Deus está cuidando. Olha só que maravilhoso, né? Ter alguém que nos ama muito, que quer o nosso bem e que está sempre cuidando da gente. E vamos falar então mais uma vez o nosso versículo. Deus cuida das pessoas. Salmos, capítulo 34 e verso 15. E eu trouxe um louvor para nós cantarmos juntos para o Papai do Céu. Vamos cantar juntos? De ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o braço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de
Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Olha só, que louvor lindo, né, crianças? Fala que Deus é aquele que sabe de todas as coisas. E Ele está cuidando da minha vida, da sua vida e da vida de todas as pessoas. Porque Ele é bom, Ele está nos protegendo, Ele está cuidando de nós. E Deus é aquele que quer sempre o nosso bem. Ele sempre age a nosso favor, para o nosso bem. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Oi, crianças! Vocês se lembram de mim? Eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha história. Lembra, eu sou Joquebede. Então, crianças, eu vim aqui para contar para vocês, né, como as coisas foram, né, ocorrendo. E eu lembro que eu pedi para vocês oração, né, para que vocês orassem por mim, para que Deus me desse um plano para salvar Moisés. E eu vim aqui contar para vocês como foi que Deus me ajudou. Crianças, eu orei bastante, orei muito para que o Papai do Céu me desse uma estratégia, me desse um plano para proteger o meu filho Moisés das mãos de Faraó. Sim, Faraó, aquele rei muito malvado que queria matar todos os bebês que nascessem. Queria que as mamães lançassem os bebês no rio, né? E o Faraó, aquele rei que eu contei para vocês, que era o rei do Egito, que estava escravizando o povo de Deus. Crianças, eu orei muito ao Papai do Céu e pedi que ele me desse uma ajuda, me desse um plano para que eu pudesse salvar Moisés e encontrasse uma maneira de manter Moisés vivo. E vocês acreditam, crianças, que eu estou muito feliz porque o Papai do Céu me deu um plano, me deu uma estratégia. E eu vou contar para vocês o que eu fiz para salvar o meu bebê Moisés. Então, crianças, eu confio muito no Papai do Céu e eu sei que Ele irá cuidar do meu bebê Moisés. E foi por isso que eu peguei Moisés, e a minha família, o meu esposo, Arão e os meus 2 filhos, né? A Miriam e o Arão. E nós, eu peguei Moisés e preparei um cesto. Preparei um cesto para colocar o meu bebê dentro. E era um cesto grande e eu coloquei em volta dele uma proteção, né? Coloquei betume, que é uma proteção que é muito comum lá na época no Egito. E eu preparei aquele cesto com muito carinho e coloquei Moisés dentro daquele cesto. E então eu fechei o cesto. E então eu peguei aquele cesto fechadinho e levei até o rio Nilo, que é um rio muito famoso ali aqui no Egito. E eu deixei o meu bebê lá no rio e ele foi levado pelas ondas do rio. Ele foi levado, foi indo dentro daquele cestinho. E então eu queria saber para onde foi que para onde que o rio estava levando Moisés. E então eu pedi para que a minha filha, Miriam, ficasse de longe, na margem do rio, acompanhando o cestinho indo. E então ela foi e depois ela vai contar pra gente o que foi que aconteceu. E então, crianças, eu fiz isso porque eu sei que mesmo colocando Moisés dentro de um cesto e fazendo ele ir pelo rio, eu sei que por onde Moisés for, a mão do Papai do Céu
vai estar sobre ele, cuidando dele. Esta foi o plano que o Papai do Céu me deu para proteger Moisés. Então, crianças, vocês viram que plano Deus deu a Joquebede, a mãe de Moisés? E foi assim mesmo como ela contou, né? Deus iluminou, deu um plano a Joquebede. E ela colocou Moisés dentro de um cesto. E colocou esse cesto no rio Nilo, para que as ondas do rio levassem Moisés, protegido dentro daquele cestinho. E por onde Moisés fosse, Deus estaria cuidando de Moisés. E Joquebede confiava em Deus. Joquebede sabia que Deus cuida das pessoas. Joquebede sabia que Deus estaria cuidando e protegendo Moisés. Mesmo Moisés estando longe dela, ela confiava que o Papai do Céu estaria guardando, protegendo e cuidando de Moisés. E então, crianças, né, na história, a filha de Joquebede, a Miriam, ela foi olhando, né, o cestinho no rio e vendo aonde aquele cestinho ia parar. E eu vou contar para vocês aonde foi que aquele cestinho parou. Lá na frente do rio, a filha de Faraó estava tomando banho no rio. E então, de repente, a filha de Faraó viu um cestinho parado entre o mato ali dentro do rio. E ela ficou curiosa quando ela avistou o cestinho no rio. Então ela pediu para que uma das empregadas dela fosse buscar aquele cestinho porque ela estava curiosa. E então, quando ela abriu aquele cesto, aquele cesto, a filha do faraó, a filha do rei do Egito, viu um bebezinho lá dentro. E quando ela viu, ela se apaixonou, ela ficou muito feliz com o bebê. E então ela quis adotar aquele bebê. Ela quis criar aquela criança. E então foi nessa hora que a filha de Joquebede, Miriam, falou com a princesa, falou com a filha de Faraó. Princesa, a senhora quer que eu chame uma mulher entre as hebreias, entre o povo de Deus, para que venha cuidar desta criança? E então a filha de Faraó disse para Miriam: vai, traz uma mulher entre as hebreias, entre o povo de Israel, para vir e cuidar dessa criança para mim. E eu vou pagar, vou dar um salário para ela cuidar dessa criança. E então Miriam foi até a própria mãe dela, que é a mãe de Moisés. Então Miriam chamou a própria mãe de Moisés e levou até a princesa, filha de Faraó. E chegando lá, Joquebede levou Moisés para casa, né, a pedido da princesa, a pedido da filha de Faraó, para que Joquebede cuidasse de Moisés até ele alcançar uma certa idade. E foi isso que aconteceu. Sim, crianças, Deus é maravilhoso. Joquebede pôde cuidar de Moisés, né, por um tempo, até que ele ficasse maiorzinho, até que ele ficasse mais grande, né? E então, quando Moisés já estava grande, Joquebede, a mãe de Moisés, levou ele até a princesa, até a filha de Faraó. E então Moisés começou a viver no palácio, começou a viver junto com a família de Faraó, junto com a princesa, a filha de Faraó. Crianças, olha só que história interessante, que história maravilhosa, né? Deus cuidou muito de Moisés e fez com que ele, né, ficasse vivo, mesmo diante do decreto, da lei que Faraó tinha feito. Olha, crianças, que história incrível, né? Que história legal, que nos mostra como que Deus cuidou de Moisés.
Sabe por quê, crianças? O plano que Deus deu a Joquebede, né? Deus usar a vida de Joquebede para colocar Moisés dentro do cestinho, né? Deus guiando o cestinho até a filha de Faraó, para que o cestinho chegasse até a filha de Faraó, né? Deus também usando a vida de Miriam para acompanhar, né, aquele cestinho, para que ela pudesse falar e conversar com a filha de Faraó. E também, crianças, Deus, né, fazendo com que a filha de Faraó acolhesse aquele bebezinho, gostasse, amasse aquela criança. E então a filha de Faraó estaria ali, né, cuidando e protegendo Moisés. E sabe, crianças, tudo isso não aconteceu, né, por acaso. Na verdade, era o Papai do Céu que estava cuidando de Moisés e ajudando Moisés a ficar vivo, né, no meio daquela lei que o rei, né, do Egito, Faraó, havia feito a todos os bebês do povo de Deus. Olha, crianças, dessa mesma maneira, Deus também cuida das nossas vidas. Deus está o tempo todo, todos os dias, cuidando, né, do nosso futuro, cuidando de todas as coisas. Cuidando de você, criança. Deus cuida, Deus te protege, né? Você não precisa ter medo de nada, porque o Papai do Céu está cuidando de você, está preparando algo melhor, está preparando o melhor para você, para a sua vida. Deus tem planos muito maravilhosos para a sua vida, criança. E esta foi a nossa história dessa semana. Na próxima semana nós vamos aprender mais um pouquinho do que aconteceu com Moisés. E você é muito bem-vindo para fazer parte dessa aula na semana que vem. Eu deixo o meu abraço e um beijão. Até mais!